Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto, roto. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto, roto. Oi pessoal, esse é o Mundaréu, podcast de antropologia. Eu sou Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora da Unicamp. E eu sou Soraya Fleischer, antropóloga e professora da Universidade de Brasília. Hoje vamos conhecer a Suzane de Alencar Vieira, professora de antropologia na Universidade Federal de Goiás, e Terezinha Joana de Jesus, sua interlocutora na comunidade quilombola da Malhada, que fica no município de Caetité, na Bahia. Vamos conversar sobre a pesquisa da Suzane, que procurou entender como a Malhada e outras comunidades convivem com uma mina ativa de urânio radioativo. E como foram confrontadas também, na época da pesquisa, por projetos de instalação de parques eólicos na região. Por isso, vamos ouvir elas falarem de urana e de eólica, que é como o pessoal de lá chama essas duas grandes empresas de energia. Tereza e Suzane vão nos contar como é a chegada de uma antropóloga nesse lugar. Como juntar a antropologia da ciência com a resistência minoritária quilombola? Será que a antropologia ajuda a expandir os modos de conhecimento sobre átomos, energia? E como foi chegar como mais uma cientista, acompanhada do marido e só com um telefone anotado num pedacinho de papel? Adeus, minha mãe, adeus, adeus, que eu já vou me embora. Meu coração vai partindo, mãe, e deixa Nossa Senhora. E deixa Nossa Senhora, mas não deixa a oração. Eu levo as nossas graças, oh mãe, dentro do meu coração. E eu, graças a Deus, sou aqui uma pessoa muito procurada. Toda reunião que acontece na comunidade, o ponto é aqui. Eu, uma professora, o ponto é aqui. Veio o povo da unidade solidária, vinha aqui para minha casa, ficou 15 dias. O padre vinha celebrar a missa na comunidade, o ponto é na minha casa. Né? Então, isso para mim é um prazer de eu receber o povo na minha casa. E hoje, eu estou recebendo 3 pessoas na minha casa. Sabe quem? Daniela, Soraya e Bruno. Muito bem. Essa é a Tereza, interlocutora de Suzane. Ela mora na comunidade da Malhada, que fica numa região serrana da Bahia, as Gerais, e é parte do distrito de Maniaçu, da cidade de Caetité. A gente pediu para Suzane e Tereza nos dizerem como é e onde fica a Malhada. A Malhada é situada num lugar chamado Gerais, né? Conhecido localmente como Gerais, que são serras. Então é um local assim alto, né? Frio até, tem vários meses do ano que é frio. Então um sertão, um alto sertão frio, especialmente a comunidade da Malhada, Lagoa do Mato, Veredas, fica numa maior altitude. E é um lugar que as plantas demoram um pouco mais a ficarem ressequidas, mas por outro lado o acesso à água é mais difícil, as minações são bem menos caudalosas, né, do que no Baixio, né, que tem um acesso à água melhor. A gente bem que gostaria de ter ido conhecer a Malhada pessoalmente. Suzane nos contou que Tereza tem uma horta maravilhosa e Tereza confirmou. Eu planto couve, alface, beterraba, cenoura. Tudo eu planto aqui nessa horta. Mas nós gravamos esse episódio das nossas casas mesmo. O neto de Tereza, Rodrigo, foi nosso assistente de áudio, gravando para nós as falas da Tereza e mandando por WhatsApp, enquanto a gente conversava por uma plataforma de videochamada.
e gravava os nossos áudios separadamente também. A gente vai colocar as fotos da horta da Tereza no nosso site para vocês conhecerem. Eu gostaria de saber da Suzane como é que ela vai parar lá em Caetité. Estava junto com a Daniela, um grupo de antropologia da ciência, estava dedicada a uma pesquisa de science studies, né? Investigando esse campo tão amplo, né, e tão instigante que é da antropologia da ciência e da tecnologia. E eu estava lá pelos idos 2011, eu circulava pelo CBPF lá no Rio de Janeiro. CBPF é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Criado em 1949, é um instituto de excelência internacional na área de pesquisa e pós-graduação em física. E eu estava lá entre os físicos, tomando um chá das 5 com eles, né? Falando sobre energia nuclear, que era um tema que tinha ficado da minha pesquisa de mestrado, que é com Césio 57. Então eu já vinha instigada pela maneira como a verdade ou a realidade era produzida, né, narrativamente, discursivamente pelos físicos, especificamente pelos físicos nucleares. E aí, lá pelas tantas também, em 2011, aconteceu o grande desastre de Fukushima. E foi aí que eu comecei a acompanhar o movimento antinuclear brasileiro, os movimentos ambientais, a rede de justiça ambiental, né? Todos muito situados ali no Rio de Janeiro. E reencontrei com uma colega, Cecília, que estava organizando um evento de cinema antinuclear. Já tinha sido recém-criada naquela época uma articulação antinuclear no Brasil. E aí esses temas, o tema do meu mestrado se encontrou com essa nova configuração de movimento social ambiental. E foi lá num evento de cinema, de mostra de filmes, que eu encontrei o padre Oswaldino, que era um ativista ambiental, que organizava toda a luta de resistência das pessoas de Caetité. E eu lembro que no filme, o padre Oswaldino, ele levantava um contador Geiger. O contador Geiger é um medidor de radiação ionizante, que servia, no caso, para medir a quantidade de urânio radioativo no ambiente, um dos problemas que Suzane queria pesquisar. Era uma forma de monitoramento comunitário em relação a que realidade era aquela, né? Não eram só as tecnociências nucleares que tinham aquele controle sobre a intensidade e o alcance da contaminação radioativa ali em Caetité, né? Também havia uma fissura sendo produzida ali por um movimento ambiental local, articulado a uma rede, e que tinha como uma figura que era uma liderança ali local, que era um padre, né? Então eu achei que isso era um deslocamento que mereceria uma pesquisa. E aí eu resolvi me aproximar de Caetité, né? Fui para lá. Eu fui para lá com o telefone do padre. Eu só tinha isso na minha mão, um papelzinho dobrado. Aí de mim se eu perdesse esse papel, né? Eu não sabia o que fazer mais lá em Caetité. E aí quando eu cheguei, eu liguei para o padre. E quando eu me apresentei como alguém que vinha de uma universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazia doutorado, então era de uma casa de ciência, eu fui vista como suspeita. Eu falei, não, peraí, né? Os pesquisadores ali eram quase todos alinhados, né, a essas tecnociências nucleares, a própria empresa, que são as indústrias nucleares do Brasil, reconhecida ali localmente como Urana, mas no início ele achou que eu era uma espiã da empresa. Porque por que uma estudante, né, do doutorado ia querer fazer ali, né, em Caetité? E aí eu me vi numa situação de risco, né? Eu me danei, né? Porque agora eu estou em Caetité, já sou uma espiã. Aí o padre ligou para a Cecília, e a Cecília falou que eu era amiga dela, né? Mas eu fui submetida a vários testes, né, para se tornar uma pessoa confiável. Ah, então conta desses testes, dá um exemplo, assim, desses testes. Um deles era esse, né, de saber de que lado eu estava, né, de não me arrogar a um discurso de neutralidade, de objetividade, né, ou então uma performance jurídica, né, de acordo, de ajustamento entre as partes, em que fique bom para todo mundo, né? Os advogados das empresas de energia eólica faziam muito isso, né? Vai ficar bom para todo mundo, né? E até a Malhada, a Tereza e as pessoas das comunidades quilombolas sabiam muito bem que isso era uma treta. Querer falar no âmbito de um universal ou de um acordo
unificante, né, unificador, né, de perspectivas, isso era uma grande treta. E aí eu acredito, né, que por isso que eu me tornei uma pessoa um pouco mais confiável no começo, né? E aí outra coisa que me ajudou é que eu encontrei uma xará, a Suzane, lá em Caetité, que eu fiquei muito amiga dela, né? E foi através da Suzane que eu cheguei até a Tereza. E a Suzane, ela estava liderando um outro tipo de projeto, um projeto social ligado à Caritas e à igreja, à diocese lá de Caetité, que era a construção de cisternas de produção. Então a Tereza, eu conheci a Tereza inicialmente dirigindo para a Suzane. Eu tive a sorte de saber dirigir e aí eu consegui ser útil. Nossa, essa antropóloga motorista, tô adorando isso. E aí eu levei a Suzane lá, eu lembro que ela ia pagar o salário do Zequinha, filho da Tereza, e quando a gente chegou lá na Tereza, a Tereza já foi lá na horta dela, mostrando uma horta linda, né? Era uma época já de seca, foi em outubro, então estava já assim, tudo muito ressequido, muito calor na época. E aí a gente viu um oásis, que era a horta da Tereza, era a vitrine do projeto. A maneira como a Tereza usava aquela água da cisterna, a cisterna de produção, a cisterna de consumo, ela conseguia naquele lugar, além de mostrar, né, toda aquela beleza ali da horta dela, ela ainda presenteava a gente, né? Então acho que ela me deu um pé de alface, ela me presenteou ali. E a Tereza adora plantas, né, Tereza? Ela gosta muito de cuidar das plantas, agoa, né, até hoje, todo final de tarde. E aí eu fiquei encantada assim com a Tereza, né, com o orgulho, né, que a Tereza tinha de mostrar aquele trabalho dela. A chegada de Suzana aqui para nós, para mim aqui, foi muito importante. E nem só para mim, foi pela comunidade, né? Que foi uma pessoa que chegou, eu não conhecia, eu não sabia quem era a pessoa, mas foi uma pessoa que chegou que tocou no coração da gente. Só a primeira vez que a gente viu ela, já tocou no coração. A gente já passou a ter amor. Era uma pessoa que parece que era uma pessoa da família. Pelo chegar dela, já chegou sendo uma pessoa da família. Então, ela aqui ajudou nós muito, graças a Deus, né? Que nem disse ela aí. Primeiro, a outra, nós fala Suzana 1. E essa daqui, que é a minha filha, é Suzana 2. Para não misturar, assim. Qual é a Suzana? É a 1. Todo mundo já sabe qual é a 1 e qual é a 2. Você consegue contar pra gente como é que você apresentava a Suzane por aí? Primeiramente, ela chegou aqui, eu fui em Caetité. Aí uma tia minha me falou assim, quem é essa que tá mal você? Eu falei, é minha filha. Você não tem filha mulher não? Eu falei, tem sim. Você não lembra aquele tempo que eu fui para São Paulo tratar das vistas? Eu fui grávida dela. E eu cheguei lá, eu não sabia, pois essa menina é minha. Bicha, tem gente aqui que até hoje ainda fica encabulado com isso. Que onde é que eu tenho essa menina? É mentira. É mentira. Falei, é minha. Eu não esmaneço, é minha. Tem muito tempo, né, Tereza? Tem muito tempo essa história, né? Foi uma história muito importante para nós duas, como você está falando. A gente se conheceu e a gente ficou muito amiga, assim. E por que você acha, assim, que a Tereza te convidou para morar na casa dela? Essa ideia, assim, de morar com ela, né? É muito interessante isso. Nesse período, essa relação de confiança, né, com a Tereza, tanto dela em mim, né, e eu confiando nela, um tipo de desafio que eles tinham pela frente, que era resistir a essa apropriação de terras do Parque Eólico, que a gente foi ficando mais próximas. E meu marido estava comigo, isso é uma coisa importante. Ele ficou comigo no mês de janeiro e fevereiro de 2012, e aí quando ele teve que voltar para o Rio de Janeiro para fazer a especialização dele, né, no IPUR, aí a Tereza descobriu que eu ia ficar sozinha, e ela, não, vem para casa, vem aqui ficar comigo. E onde ela morou mais ela ficou comigo. Se ela ia, se numa
fazer umas visitas e eu ia com ela. Eu só não ia mais ela assim. Se fosse assim, num caso que ela tinha que resolver uma coisa na cidade, eu não ia. Mas a não ser onde é que ela ia aqui nas comunidades, eu estava atrás mais ela. Ela ia nas casas das pessoas, visitar as pessoas. Tem lugar que ela não sabia, eu ia com ela. E conversava do quê? Conversava um monte de coisa. Eu que ia conversando, ela ia gravando na cabeça. Depois ela ia passar tudo no papel. Então, lá pelas tantas, na minha pesquisa, não parecia fazer sentido para as pessoas da Malhada, né? Eu não fazia nada. Só ajudava, assim, né? Carregar água, lavar louça, molhar a horta, né? Mas efetivamente eu não fazia nada, porque a minha função não era tão clara como a função do cartógrafo, do advogado, né? Que eram sabidos. Então, o advogado era mandado, né? Tem outra categoria, o mandado da empresa. É aquele que não tem autonomia, né? Que tem um lado, que é o da empresa, e que cumpre ordens, né? E o cartógrafo é o sabido, é aquele que mete a mão na mesa e fala, vocês estão errados, é assim, pronto, acabou, né? Então, eles sabiam situar as pessoas dentro dessa grade, né, de categorias, para conhecer quem é quem, né? Então, lá pelas tantas, eles também tinham esse olhar, né, para entender o que eu estava fazendo ali, além de ajudar como eu podia, né? Era uma pessoa que escrevia, né? Então, muitas vezes, as cartas para o CDA eu que fazia, as atas de reuniões eu fazia também, né? Até marcar leilão era eu que fazia. Então eles iam me testando em posições ali, até que eles sacaram o que eu fazia, né? Aí eu achei muito legal, né? Uma elaboração, né, das minhas amigas lá da Malhada, que era pegadeira de palavras. Eu falei, é isso que eu faço. Eu sou uma pegadeira de palavras. Nossa, gente, isso é muito lindo. Nossa, é lindo. É assim como se as palavras flutuassem, né? É como se a Suzane pudesse, de alguma forma, fixar, reunir essas palavras. Ah, gente, é muito bonito isso. Suzane, pegadeira de palavras. Ia brincar, eu cantava um verso, você pegava as palavras, né? Nós ia falar, Suzana, você protege pra você sair, você tem que pôr uma coisinha, botar na gibeira, uma arruda, um dandá. Não era, Su? O que eu fazia era caminhar e pegar palavras, mas a Tereza começou a perceber que eu era muito imprudente, que eu andava só com a proteção de um chapéu, um protetor solar, e achava que estava bem protegido. Então passava na encruzilhada, pelo meio, andava de casa em casa, não levava nenhuma arruda, né, Tereza? O Joaquim a Tereza tentava me proteger, assim, né? Aonde é que eu não dava para ir você aqui pertinho, você mesmo ia, não era? Você ia para Caetité, tem hora que eu ia para o Baxi, Vereda dos Cais, Lagoa do Mato. Ia com você. Eu com dó de deixar sozinha. Era. E também vocês tinham medo do pessoal da eólica, né? Podar na estrada. Pois é, moça, quando você vinha de Caetité, enquanto você não chegava aqui, eu não sossegava. Eu falava, né, que ela era minha procuradora, porque quando as pessoas vão para São Paulo, né, da Malhada, em São Paulo tem que ter um procurador. Procurador, antigamente, era o nome que se dava para o traficante de escravos. E na palavra das pessoas da Malhada, procurador era aquela pessoa que em São Paulo ajudava, explicava como se vive em São Paulo. Era a pessoa que ajudava a fazer compras, que ensinava como atravessar a rua, por onde andar, como né, se proteger também da polícia, né? Era uma pessoa que sabia viver naquele ambiente e que ensinava o que era essencial para tocar a vida ali. E aí eu falava para ela que ela era minha procuradora na Malhada, que me ensinava tudo, né? Me ensinava assim, a tomar cuidado por onde eu andava, a não pular a cerca meio-dia, né? Um monte de coisa. Fazer o sinal da cruz antes de passar na encruzilhada.
Ela me dava umas dicas aí. E pra mim foi muito importante essa lição que eu aprendi com você. Tinha um cacete, né? Eu temia só os cachorros. E eu tinha muito medo de cachorro. E era uma cachorrada faminta que eu comia mal, então eu ficava com medo deles quererem mordiscar minhas canelas. Então eu tinha muito medo e eu ficava arrastando umas lenhas velhas que eu achava no mato pra tentar, né, me defender dos cachorros. Aí o vizinho da Tereza, que é compadre também, irmão do seu Joaquim, ficou com dó de mim e fez um cacete pra mim, assim, pra eu me proteger. Onde eu ia com chapéu e esse cacetinho pra cima e pra baixo. E o pessoal morria de rir de mim, andando. Esse cacetinho ainda tá aqui guardado. Tá, até hoje. É memórias da Suzane. Eu queria comentar aqui no nosso miolo, como a gente chama, o fato da Suzane chegar a campo com um telefone anotado num pedacinho de papel. Isso é muito comum de várias pessoas que vão fazer pesquisa, tem um contato na região, apostam muita coisa naquele contato e às vezes dá certo, às vezes não, tem que achar outros e tal. Mas no caso, o contato com o padre Oswaldino deu certo, quer dizer, ela foi checada ainda por ele e tudo, né? Mas o contato deu certo e ela começou a se inserir numa rede a ponto de chegar a conhecer a Tereza e o seu Joaquim, o esposo da dona Tereza, que eram pessoas absolutamente centrais nesse debate todo. Era uma referência mesmo no lugar. Como diz a Tereza, eu sou uma pessoa muito procurada, ela fala, né, no começo. Ou então ela fala, o ponto era aqui. Todo mundo passava pela casa dela. Então era uma movimentação muito interessante, era um lugar muito estratégico para estar. E aí ela também foi aceita afetivamente naquela família. Então eu só queria reforçar, para aplacar ansiedades, né? Acho que todo mundo passa por isso quando chega a campo, que é você chegar com um telefone e abrir toda uma rede de contatos. Isso. E essa abertura da rede de contatos também não é automaticamente e rapidamente que você vai chegar no espaço e na comunidade com quem você vai desenvolver a sua pesquisa de campo, né? A Suzane contou quanto ela circulou, né, entre a igreja, a diocese, o quanto ela circulou com a outra Suzane, né, a Suzane I, para poder chegar na casa da dona Tereza. Então ela foi uma antropóloga motorista primeiro, até conseguir se estabilizar num lugar de onde ela podia olhar para a questão de pesquisa dela. Então acho que são muitas posições que vão sendo ocupadas durante a pesquisa por um antropóloga, né, nesse caso. Acho que essas muitas posições aparecem de forma bem interessante na narrativa da Suzane, e ela acaba falando uma coisa super bonita, interessante, né, que foi uma forma de se tornar compreensível naquele ambiente, que foi a definição dela como pegadora de palavras, né, como esse tipo de profissional muito diferente do advogado, do cartógrafo, desses outros técnicos que circulam, né, esses outros cientistas que circulam pelo ambiente das comunidades rurais e quilombolas, mas todos eles vão com um objetivo muito específico e uma técnica muito específica e muito óbvia. No caso da Suzane, como uma antropóloga fazendo uma tese de doutorado, essa ausência da necessidade de
dar uma resposta imediata, né, de que o trabalho dela fosse claro de início, ela está aqui para fazer isso, para resolver esse problema, para resolver essa questão, a ausência desse resultado óbvio da pesquisa dela, que só foi se concretizar no final com a tese, com o livro, nesse meio tempo todo, eu acho que todo mundo foi meio que tendo que fazer sentido da presença dela ali, né? O que essa antropóloga está fazendo aqui? Que ela só nos ajuda a lavar louça, faz tapete, cuida da roça e sai visitando e conversando com as pessoas, né? Então, esse sentido de ir conversar com as pessoas e pegar as palavras, muito poético, muito bonito, dá uma resolução, digamos assim, para esse tipo de especificidade do trabalho científico da antropologia, que é um trabalho de entender um pouco desse mundo e captar as palavras que ajudam a compreendê-lo, né? O legal é que essa expressão pegadora de palavras foi atribuída pela comunidade a ela, né? Acho que tem vários episódios anteriores do Mundaréu que a gente percebeu esses processos de entendimento local por parte da comunidade em relação ao antropólogo, né? E a antropóloga. Tem vários episódios que falam disso. De fato, é um dos nossos maiores desafios, né? A gente ser compreendido ali pelas pessoas, de alguma forma. Mas eu queria te provocar a pensar um pouco sobre o que ela passou nesse caminho todo em termos de risco. Assim, o que você vê como risco, como perigo que Suzane enfrentou, vivenciou? É diferente de desafio metodológico, por exemplo, né? Eu estou falando de risco, às vezes até de vida, assim. A gente terminou esse primeiro bloco falando sobre isso, e agora no segundo isso vai voltar de uma outra forma, mais aprofundada, mas achei a narrativa da Suzane muito surpreendente em termos do tipo de perigo que ela correu ao fazer pesquisa sobre um tema politicamente super importante, sensível, né, de uma disputa efetiva que estava acontecendo ali entre a comunidade e os grandes interesses de produção energética nacionais, tanto com a usina nuclear quanto com a usina eólica, são esses os embates que estavam em jogo ali. E o quanto o próprio padre, né, cujo telefone ela tinha anotado no papel, estava sendo ameaçado de morte, né? Então, ao se posicionar politicamente de partida, que foi uma coisa que possibilitou a entrada dela no campo, as pessoas precisavam saber de que lado ela estava, senão não tinha pesquisa, e ela se posicionou, essa posição coloca ela num jogo de força super perigoso, super arriscado, e foi, como ela nos contou, a aliança com a comunidade, com a Teresa, com o seu Joaquim, que foi criando camadas de proteção para que ela conseguisse enfrentar esses riscos de uma forma valente, né, corajosa e feliz, assim, para terminar com uma pesquisa bastante potente, que mapeia todas essas disputas sem poupar, né, os responsáveis e as consequências todas que existem para as comunidades quando decisões são tomadas assim, à força, né, e à revelia delas. E eu acho, inclusive, né, que eu vou fazer aqui uma licença poética, mas todo esse relato que ela fala do cacetinho, do pedaço de pau para se proteger, os cachorros aí, o cachorro grande, o cachorro bravo, ele pode ser uma metáfora, né, interessante para pensar nessas grandes forças do capital aí, né, que estavam regendo essas comunidades quilombolas, né. Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Piedade, amar o auxílio dele por essa bondade, amar o auxílio dele por essa bondade. Suzane nos disse antes que acabou chegando na Malhada porque estava procurando dissensos sobre o uso da fissão nuclear como fonte de energia. E lá em Caetité, a cidade onde a comunidade fica situada, existe uma usina de urânio, a INB, que por lá eles chamam de Urana. Quando Suzane chegou em campo, ela soube que a Malhada estava sendo procurada também por uma empresa de energia eólica.
A empresa queria aproveitar aquela geografia serrana para instalar tornas, que são aquelas torres de geração de energia pelo vento. Outras comunidades da região também estavam sendo procuradas. E algumas até já tinham vendido suas terras para essa empresa. Suzane e Teresa nos contaram um pouco mais sobre os conflitos que elas enfrentaram juntas na Malhada. A Malhada é uma comunidade pequena e estava bem no meio do projeto do Parque Eólico. Então, várias comunidades ali perto já tinham vendido, já tinham assinado. Então, tinha uma expectativa muito grande pela regularização das terras para regularizar e já incorporar e já vender, tornar terras disponíveis para o mercado. E para que o pessoal da empresa que a Teresa falou, a EPP, construtora de aerogeradores, pudesse incorporar rapidamente todo o território que eles precisavam para fazer o parque eólico. E foi justamente a Malhada, né, que era a menor das comunidades, que conseguiu fincar o pé e dizer não. Eu lembro que teve até uma reunião, Teresa, não sei se você lembra, você me contou, que apareceu o pessoal do CDA, né, da Coordenação de Desenvolvimento Agrário da Bahia, Fundação Palmares, a gente foi chamando gente lá para Malhada. Teve até um encontro quilombola lá na Malhada. E aí, num momento específico, para tentar, mais uma vez, né, conciliar, né, muitas vezes essas fundações, esses órgãos, eles aceitam atuar como mediadores para favorecer o diálogo, né? E a Malhada nunca viu isso com bons olhos, as pessoas desconfiam desse tipo de estratégia, né, narrativa discursiva. E aí, numa dada reunião, todo esse cenário foi montado, esses agentes todos presentes, e a Malhada falou um não bem grande, né? Não queremos. Não é se vai impactar, traçar a melhor estratégia. Foi um não contundente, né? Isso mesmo, Su. Que a treta teve um tal de um fazendeiro, né? A energia eólica trouxe esse cara para fazer essa treta com nós, mas quem não sabe mentir, na hora a gente sabe que não é mentiroso, né? Você veja, porque ele era novato, mais do que os avós dos que moravam aqui dentro da comunidade. Que ele colocou que nesse lugar plantava café. Que café que ele plantou? Que eles pagou ele para vir contar mentira. Mas aqui essa mentira não entrou, não. A empresa desistiu de fazer o parque eólico. Eu queria fazer uma pergunta assim para vocês duas, para Suzane e para Teresa. Como é que vocês explicariam a Urana para quem não conhece? O que seria a Urana? Ô moça, a Urana é uma coisa que vem sentar um parque, sentar umas tornas, que vem abrir poço na comunidade. Então aquilo traz uma doença pela comunidade. Quem tem comunidade aí que ela chegou, o povo já estava tudo reclamando. Tem muita poeira, tem muito sofrimento para a comunidade. Então, a gente imaginou ela chegar até aqui onde está nós. Então, pelo nosso trabalho aqui, muitos falou que nós, a comunidade nossa aqui, foi um exemplo para as outras. Que veio os advogados querendo iludir, querendo que a gente seja confrontante, que assinasse no papel deles, que se o presidente assinasse no papel deles, aí já não tinha mais boquinha, era deles. Mas Deus abençoou que, com a ajuda da Suzana, do padre Oswaldino, da carta, não foi, Su? O padre era ameaçado de morte nessa época. Ele estava no serviço de proteção à testemunha, porque ele era oposição à Urana. E a Urana era uma entidade aí muito poderosa, né? A gente foi visitar a Urana também, numa época. A gente viu o buraco da Urana lá, de onde tirava o minério. Lembro, Su.
Lembro que o padre Oswaldino foi falar, eles processaram até o padre, não foi? Foi muito feio lá. O tanto de gente que eles desalocou dali daquele lugar, né? Eu lembro da dona Odetina contar, né? Muitas famílias saíram de lá, nunca mais voltaram a dar notícia, né? Perdeu completamente o contato. Muita gente adoeceu. É verdade. Ficou tudo para trás. Era banana, cana, horta que eles plantavam, foi largando tudo para trás. Tem gente que até hoje chora o lugar que eles moravam. Que a Aurona tomou conta. Desse jeito eles queriam fazer com nós aqui. Eu lembro que era um lugar que você contava que era um lugar que tinha muito alho, plantava muita horta, acabou com tudo. O pessoal que conseguia produzir queijo não conseguia vender porque estava contaminado. Ou então tinha a história de estar contaminado. O pessoal sofreu muito. Sofreu e ainda está sofrendo. Porque hoje, quando chega uma verdura no Junco, lá na Maniaçu, o povo ainda procura. De onde é? É de tal canto, não. É de tal canto, não. Porque se for de lá, ninguém quer. Lá produzia farinha. Muita farinha, né? Muita farinha o povo fazia. Olha, o povo perdeu muita coisa, viu? Então o povo virou o povo cismado dos outros. Trouxe muita tristeza, Trouxe né? muita tristeza. A Urana. O cientista em campo, ele quer falar em nome de um universal, né? É justamente mostrar que não tem lado. E o pessoal da Malhada vai chamar isso, né, por um nome técnico, né, que é de treta. Então, alguém que aciona, né, um enunciado universalizante ou uma instância discursiva supra divergências é alguém suspeito, é alguém que está com treta, né? Então teve todo esse processo para que eu fosse uma pessoa conhecida e que meu lado fosse claro, né, para todo mundo, de que lado que eu estava. Quer dizer, você está falando muito claramente que o antropólogo em campo tem que ter lado, né, Suzane? Eu acho isso muito importante. E fazendo um contraponto com outros personagens que vão para o campo também, como, por exemplo, os cientistas, que às vezes querem ficar assim, acima do bem e do mal, né? Ficar ali, assim, navegando por cima de tudo, de todos. E a comunidade da Malhada logo percebeu que não dava para ficar navegando assim, né? Numa neutralidade. Eu achei muito interessante isso. E, inclusive, eles que falaram para mim, né? Eles têm categorias aí precisas para dar conta dessas diferenças, né? Então, por exemplo, tem o sabido. O sabido é esse que muitas vezes é um risco para nós, né? Assim, que somos assim sociais, querer habitar esse lugar do sabido. É aquele que não conversa com as pessoas, que já tem o seu repertório teórico lá já bem montado, né? As pessoas vão funcionar para ele apenas como fonte de informação, né? Então ele não vai se afetar, nem seu projeto de conhecimento, né? Ele já é o sabido. Ele vai criar situações de comunicação, mas que não são situações que vão envolvê-lo efetivamente ali, né? Então o pessoal da Malhada me ajudou muito a perceber essas tretas aí das pesquisas estruturadas conforme essa expectativa objetificante, né? Assim, neutra, né? E esse termo é muito bom, né? Porque a gente geralmente usa assim como substantivo, como adjetivo, mas aí é um verbo no passado. Assim, o passado fechado, né? Que já sabe tudo e não tem nada para acrescentar. Eu queria perguntar então, Suzane, como é fazer trabalho de campo com o marido, né? Isso eu acho que não apareceu em nenhum episódio, essa questão do nosso casamento, né? Que a gente leva para campo. No seu caso, você levou literalmente, né? Como é isso? O que você pode pensar sobre isso? Para mim foi muito importante, assim, muito importante a presença dele, mesmo que ele tenha ficado 2 meses. Foram 2 meses e ele é como se ele fosse a minha casa, assim. Ele é um pedaço da minha vida, né, que eu deixei para trás. Então, conhecer essa ideia, né, que você conhece uma pessoa não como um indivíduo, mas a partir dessa nebulosa de relações que ela contém, né. Então, meu marido eu acho que ele falava muito mais sobre quem eu era do que eu mesma.
né? E não só isso, assim, né? Lá, quando eu estava em Caetité, antes do meu marido ir comigo, o Jean, tinha acabado de me casar e perguntava o tempo todo: cadê seu marido? Cadê seu marido? Cadê seu marido? Achava estranho, uma pessoa recém-casada circulando por ali. Então eu era uma pessoa ambígua ali. E não era, talvez, não sei se eu era de confiança, não sei, mas assim, eu era estranha, né? Eu era estranha. Então quando o Jean foi comigo, eu senti essa necessidade, né, de ir com o Jean nesse primeiro período, né, até para me ajudar com essas coisas da casa, né, organizar um lugar para ficar, porque eu realmente não tinha contato ali, né. E funcionou super bem, né, porque aí não é só uma relação das pessoas da Malhada, da Tereza, do seu Joaquim, do Zequinha comigo. Sempre foi uma relação deles com a que seria a minha família, né, o meu duplo aí, a minha vida, né. Aí eu acho que funcionou bem, mas eu acho que me protegeu também dessa ambiguidade, né, e dessa vulnerabilidade que mulheres sozinhas podem ter circulando por aí. Então, eu acho que foi bom, porque eu ficava muito na zona rural, eu andava muito sozinha. Tereza, você quer falar um pouco sobre esse marido da Suzana 2? Pois é, esse marido da Suzana 2 é um homem, é que nem dizer do povo, é um homem pedaço do outro. É um homem pedaço do outro, porque quando uma mulher anda assim pelo mundo, depende dos maridos, meu pai nem deixa perder o trabalho para não ir. E Jean não, Jean foi um homem forte, um homem de força que interessou para a mulher trabalhar, confiou na mulher. Então, é um germo que eu tenho, viu? Um germo de confiança mesmo. Um germo e uma filha. E foi bom. Quando eu estava falando, ele estava com ela, aí precisou ele ir embora. Eu falei: aqui você não vai ficar só não, se não importar, vamos apontar eu. Mesmo assim, ela permaneceu a casa e veio ficar onde tá eu. Então foi um ano intenso. E aí quando chegou o dia de eu ir embora, aí eu lembro que teve uma reunião na Malhada para as pessoas me darem um pedaço de terra para eu construir minha casa. Você lembra disso, Teresa? Para eu fazer minha casa, para eu não ir embora. E era só chamar o Jean para eu ficar por lá. E teve uma novena lá, né? No final da minha despedida, teve uma novena bonita até. Nossa Senhora Aparecida. É muita generosidade, né? A gente aprende muito. Se hoje eu sou etnógrafa e consegui escrever uma etnografia e aprendi alguma coisa com isso, foi graças a Tereza, a Dona Odetina, a Maria de Bezinho, tantas mulheres da Malhada que me ensinaram a fazer a pergunta certa. Eu cheguei lá fazendo uma pergunta que não tinha nada a ver. Era uma pergunta querendo saber informações, né? Mas a pergunta é que é a forma certa de fazer pesquisa, né, Tereza? De pirraçar, de levar adivinha. Nossa, foi difícil sair de campo. Por isso que eu voltei várias vezes também. E a Tereza veio pra cá. Foi. E as crianças não esquecem de você, não. Meus netinhos aqui mesmo não esquecem. E agora você vai levar uma para eles conhecerem como é que vai ser. Pois é, tô esperando essa pandemia acabar para levar o Hugo Miguel lá pra Malhada. E eu acho que essa seria a segunda parte dessa história, né? Dessa história de envolvimento, de convivência. Essa história agora com uma nova companhia, que é com meu filho, né? Que mudou completamente minha relação com o trabalho, minha relação com a pesquisa. E eu estava até pensando sobre isso hoje, né? Assim, como é fazer pesquisa agora com um bebê? Se eu tivesse que me envolver em uma nova pesquisa, novas pessoas, seria muito mais difícil. Agora eu tenho tanta segurança em levar o Hugo Miguel para Malhada, vai funcionar muito melhor, né? Eu não tenho esse problema, essa hesitação de levar o filho para o campo, porque o campo não é só um lugar de trabalho, é um lugar de viver junto, né? De conversar, de meu filho brincar, as crianças conhecerem o Hugo Miguel ao vivo. Elas estavam conversando antes da gente começar esse nosso papo. Os meninos estavam interagindo com o Hugo Miguel pelo celular.
A gente tá aqui, né? Toda hora que você chegar aqui, a casa tá aberta, meu coração tá aberto, né? De receber essa filha. E o meu netinho e meu genro. Uma das coisas que me chama a atenção nesse segundo bloco é a Suzane comentar da importância de aprender a fazer as perguntas certas. Então ela passa um tempo fazendo perguntas e essas perguntas não necessariamente geram diálogos e interlocução, até que ela vai aprendendo a fazer a pergunta certa e também aprendendo a fazer a pirraça. Adivinhações, brincadeiras, xistes, né? Eu acho isso super interessante, essa ideia do pirraçar. Mas, assim, aqui ela menciona isso, eu estou fazendo esse comentário aqui para reforçar, mas quem quiser entender mais sobre como é desenvolver a pergunta certa e como é aprender essa etiqueta do pirraçar, acho que a gente tem que ir mesmo para a tese dela, né? Que está super bonito, esse debate está muito bem feito lá. E a tese está no nosso site, para quem quiser conhecer. Acho que essa coisa da pirraça tem a ver com achar uma forma de lidar com a situação, que é também uma forma de responder politicamente, né, à situação. É muito inteligente a forma de como desmontar, né, a pergunta, como fazer a pessoa chegar numa outra pergunta. Muito interessante isso. E isso tem a ver, claro, com todo esse contexto de disputa que ela acompanhou durante a tese de doutorado, de disputa em relação ao território e de reconhecimento, né, do direito dessa comunidade a permanecer ali. Então, acho que essa questão, digamos, de política, ela está muito presente na pesquisa, né? Embora o nosso episódio seja totalmente afetuoso e fique evidente, né, o quanto elas se gostam e se têm como família, né, de certa forma. Esse laço de parentesco que foi construído através da pesquisa teve a ver também com aquilo que a gente comentou anteriormente, que é o perigo, né, da Suzane por estar fazendo pesquisa nesse contexto, sozinha. Teresa chamou Suzane para morar com ela quando soube que o marido da Suzane não estaria mais com ela na cidade, né? E Suzane contou como foi importante para ela chegar e o marido estar presente junto com ela ali, como uma mulher casada, sem filhos, mas casada e com o marido presente e apoiando esse processo de pesquisa, que acho que é uma coisa também bastante pouco usual, eu acho, para o contexto da cidade, da comunidade, né? Uma mulher formada e pesquisando e que passaria muito tempo fazendo a pesquisa sozinha, apesar de casada. Então, acho que foi interessante trazer isso nesse episódio. A gente já falou de relações familiares e campo em outros episódios, né? Mas esse é o primeiro no qual Suzane deixou muito claro desde o início o quanto foi importante para a compreensão dela como pessoa, também a comunidade saber quais são as relações que a constituem como pessoa. Essa relação com o marido é uma delas, e agora essa relação com o filho que nasceu, fez 1 aninho agora, e que já é parte dessa rede toda de parentesco que a Suzane construiu ali com a comunidade da Malhada, e com a Teresa e seu Joaquim em específico. Eu queria reforçar o que você falou, Dani, sobre todas as relações que nos constituem e que não estão necessariamente visíveis em campo, porque a gente deixa muitas vezes cônjuges, filhos, a nossa família extensa, a gente deixa casa, né? A gente deixa para trás de alguma forma, na nossa cidade de origem, e não está com a gente tão evidentemente em campo. Então, até que a comunidade entenda que a gente também tem essa rede lá, né, que a gente é filha, que a gente é esposa, que a gente é madrinha de alguém, que a gente é mãe de alguém, né?
Isso faz muita diferença mesmo. Talvez para homens que sejam casados e tenham filhos, seja muito mais fácil, né? Circular e deixar, né, suas famílias na cidade e não precisem desse complemento. Basta saber que ele é casado, porque a circulação dele para outras cidades, a trabalho, a pesquisa que seja, é muito mais compreensível, né? Então, acho que tem uma questão de gênero que marca aí a pesquisa, né, em ambientes rurais, cidades menores, e posicionam as antropólogas num lugar bastante, ainda mais perigoso e de risco. Talvez um pouco a compreensão da Teresa tivesse até a ver com isso mesmo, né? E é real esse risco, né? E é claro que a gente não espera que todas as mulheres se casem para poder ir para campo, é evidente que não é isso, né? Mas acho que a pesquisa é importante, essa pesquisa da Suzane é importante para mostrar o quanto a gente ainda está distante de poder circular livremente como mulheres em espaços, inclusive, de pesquisa e de trabalho, né? Acho importante a gente chamar atenção para isso, porque nós estamos falando de riscos e a gente sempre pensa em estupro, mas eu não quero deixar de lado situações em que as mulheres são acossadas, são chantageadas, são caladas, outras situações assim, e que a dona Teresa parece que percebe muito claramente, né, dos perigos que a Suzane poderia correr ali. Esse foi o 12º episódio do Mundaréu, o 4º episódio da nossa 2ª temporada. E nós agradecemos muito a Suzane Teresa e o seu neto Rodrigo e ao Bruno, da equipe do Mundaréu, que nos ajudaram a gravar esse episódio à distância no dia. Obrigada também aos estudantes que participaram da transcrição e da edição desse episódio conosco, Bruno Campelo, Fernanda Andrade e Lucas Carrasco. Também queria mencionar o esposo e o filhinho da Suzane, né, que agradecê-los também, porque eu sei que eles estavam ali no dia da gravação e lembrar o quão significativo foi ouvir a dona Teresa contar que convidou a Suzane para levá-los para lá e, enfim, fixarem residência num pedaço de terra lá da comunidade. E quando a gente está fazendo esse episódio sobre disputas fundiárias, né, e sobre os impactos do grande capital nas pequenas comunidades, é muito significativo que um pedaço de terra tenha sido oferecido para a Suzane. Bom, além deles, eu gostaria de agradecer também a nossos financiadores. Na Unicamp, contamos com o financiamento do PIBIC, do SAI e da PROEC. E na Universidade de Brasília, com o apoio do PIBIC, do SEAD e do Departamento de Antropologia. Acesse o nosso site para conhecer mais sobre as pesquisas da Suzane, sobre a comunidade quilombola da Malhada e sobre as músicas que a gente ouviu hoje nesse episódio. mundarel.labjor.unicamp.br. Mês que vem estaremos de volta com o próximo episódio. E nos acompanhe aí nas redes. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Até lá, um beijão. Até! Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar. Tá pelo mundo, essa modernagem.